Eu quero começar esse vídeo hoje lendo um tweet da GK, que é a Jéssica Caiani, que é uma influenciadora e ela tem uma festa bem famosa que ela faz todos os anos, e ela publicou o seguinte aqui, isso foi no dia 8 de setembro, dizendo: "A internet me deu tudo que eu tenho e em troca levou minha saúde mental." Eu quero abordar esse tema aqui, né, sobre saúde mental, internet, redes sociais, porque é um tópico que eu tenho visto muita gente abordar, ainda mais agora nesse mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização ao enfrentamento ao suicídio. E eu tenho visto o Gaveta, por exemplo, que é um humorista que fez um vídeo bem longo falando sobre isso também. Ele fala mais sobre a síndrome do impostor, né, como ele se sentia uma pessoa que estava enganando o público por várias razões diferentes, mas ele explica um pouco disso. E também fala sobre burnout, fala sobre saúde mental. Teve essa semana, nessas últimas semanas, na verdade, recorrentes ataques contra figuras, principalmente figuras da esquerda, do campo progressista, e isso certamente também impacta a saúde mental dessas pessoas. O Whindersson Nunes sofreu um ataque maciço também esses dias aí, chamando de corno na internet. Então eu quero pegar esses tópicos aqui, né, a exposição das pessoas, ou nós, né, nossa exposição, porque nós estamos aqui diante da câmera e estamos suscetíveis a isso. O tipo de ataque que essas pessoas sofrem recorrentemente, né, a Luísa Sonza gravou uns stories no qual ela fala sobre isso, sobre como é impossível para ela cumprir as expectativas das pessoas. Ela faz uma coisa, as pessoas criticam, ela não faz, as pessoas criticam, então simplesmente não tem como vencer. É uma disputa com um público que está o tempo todo apontando falhas, apontando defeitos, perseguindo pessoas, linchamentos públicos, cancelamentos, e não tem como vencer. Simplesmente, se você está exposto aqui, você basicamente está exposto a vários tipos de linchamentos públicos que existem. É claro que o primeiro argumento que a pessoa pode dar, né, é: você não precisa fazer isso. E é um argumento parcialmente válido, porque muita gente trabalha com a internet. Então, quando a pessoa está exposta, uma cantora, por exemplo, uma artista, um ator, um músico, sei lá, quem está exposto de fato fazendo um trabalho que é público, né, um artista, ele não tem muita opção. Ele vai se expor e, essencialmente, quando ele fala alguma coisa, isso vai para a boca das pessoas nas redes sociais e elas vão atacar, independentemente do que for, na verdade, né? Eu quero voltar, talvez hoje mais tarde ou durante a semana, para falar sobre um documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes, que fala sobre isso também, fala sobre saúde mental, de certo modo, mas fala sobre como as redes sociais elas levam a uma corrosão das relações. A gente vai voltar mais tarde sobre isso, como eu disse, para analisar isso, porque tem a ver diretamente com essa superexposição das pessoas e como isso afeta a cabeça das pessoas mesmo, né? Como a gente não está preparado para isso, né? Quero abordar um tópico específico desse documentário quando eles falam o seguinte: socialmente, desde sempre, na verdade, né, a nossa espécie humana, ela trabalha em nossas comunidades, que eram povos com poucos indivíduos, né? Historicamente, por exemplo, até a Revolução Agrária, por exemplo, até o surgimento das grandes cidades, a gente vivia em povoados com 250 habitantes, 250 pessoas, mais ou menos, no máximo. Então, a gente socialmente opera para busca de prestígio, para reconhecimento público, para aceitação da comunidade. Então é como o nosso cérebro trabalha. Socialmente a gente quer ser aceito pelos demais. Quando você faz um trabalho bem feito, você quer ser reconhecido por isso. Quando você é um artista, você quer ser reconhecido por isso. Quando você é um intelectual, um professor, você quer que a comunidade, os seus pares, quem te cerca, te reconheça pelo seu trabalho. Por outro lado, nós não estamos preparados, e esse aqui é um enorme desafio que as redes propõem, a receber aprovação ou crítica de milhares e milhares de pessoas. Então vamos supor que você tem uma conta no Instagram aqui com 1 milhão de fãs, 1 milhão de seguidores no Instagram. Se você põe uma foto ali, você vai receber milhares de elogios e você vai receber também centenas ou às vezes milhares de críticas. E esse é um processo com o qual a gente não sabe lidar. O que nesse documentário mostra, particularmente, é como o modo como as redes são concebidas, as curtidas, os compartilhamentos, os comentários, eles foram feitos justamente para que nos viciasse. É intencional isso, de modo que a gente receba pequenas doses de dopamina, como se fosse uma droga, na verdade. A gente vai lá, recebe um like, você fica feliz porque você está recebendo aprovação pública, né? Essa questão do prestígio, do reconhecimento. Então, cada like seria uma injeção de aprovação em você. Só que nem sempre é só isso, né? Ou mesmo assim, a gente fica viciado nisso. Então, parece que você o tempo todo está dependente daquilo que os outros pensam sobre você. Muitos jovens, ou mesmo adultos que estão viciados nas redes sociais,
passa o tempo todo publicando coisas na expectativa de receber aprovação pública. E o simples fato de você ficar o tempo todo aguardando esse tipo de resposta já é um problema sério, mas também relacionado a isso tem, como eu disse, as ondas de linchamentos. Então a gente não está preparado também, do mesmo modo que a gente não está preparado para receber tantos elogios assim e ficar viciado nisso, a gente também não está preparado para receber tantas críticas assim. Quando você tem milhares de pessoas te perseguindo, isso tem um impacto óbvio em nossa saúde mental. Isso sem contar com a pressão constante que as pessoas têm de sempre projetar uma vida que parece muito mais perfeita, muito melhor do que ela realmente é. Isso é uma pressão para quem produz esse conteúdo, para quem é um Instagrammer que está o tempo todo publicando fotos maravilhosas na piscina, na praia, em viagens que agora já não é possível mais por causa da pandemia, mas em viagens ou mostrando uma vida maravilhosa, mas também gera uma pressão em quem consome esse conteúdo. Quem vê esse tipo de foto, quem vê esse tipo de conteúdo se sente inferiorizado porque é um padrão de vida que ela jamais vai obter, cria expectativas irreais para as pessoas sobre como elas têm que se comportar, sobre como elas têm que se vestir, sobre o que elas têm que fazer. Então gera uma cultura hedonista, nesse sentido de que é o tempo todo recebendo essas injeções de prazer, de aprovação, ao mesmo tempo que é uma cultura do sofrimento psicológico, porque nós estamos o tempo todo numa falsa expectativa, numa falsa pressão própria de cumprir metas irrealizáveis. Voltando aqui a esse tweet da GK, né, que eu falei no começo, a internet me deu tudo que eu tenho, em troca levou minha saúde mental. Depois tem algumas respostas de outros influenciadores, né? Uma delas é a Ana Emmerich, falou o seguinte: às vezes fico pensando em excluir tudo e voltar a ser uma Zé Ninguém porque o dinheiro não está valendo a saúde mental que estou perdendo. E embaixo tem o Gusta, o preço é alto, né? Esse tipo de reclamação não é apenas de pessoas que já têm algum tipo de, instabilidade emocional. Essa é uma pressão que muita gente sofre. Muita gente que você acha ali que está assistindo, está rindo diante da câmera, parece que está bem, e a pessoa está exaurida muitas vezes, porque a pressão é gigantesca. A pressão, para quem é figura pública, já era muito grande antes das redes sociais. A gente tem inúmeros casos, né? Se você olhar as histórias dos grandes artistas, de grandes atores de Hollywood, por exemplo, se você olhar a história, por exemplo, do Marlon Brando, tem até um documentário muito bom chamado Listen to Me, Marlon, que é uma série de gravações que o Marlon Brando fazia. Ele gravava em fitas cassete ou em outros tipos de gravadores, mas gravava meio que um vlog dele, né? É o mundo pré-vlog. O Marlon Brando gravava tudo que acontecia com ele, e você via como uma pessoa que, dada a fama dele naquela época, e aqui a gente fala de anos 60, anos 70, dada a fama dele, ele se sentia extremamente isolado e havia um tremendo sofrimento nele. E não era apenas o único, né? Se você pensar em outros casos, Michael Jackson, por exemplo, que sofreu abuso do pai, porque o pai queria que ele fosse famoso, e é uma pessoa que durante a vida inteira teve uma relação complicada consigo próprio e com os outros. A Greta Garbo também, que depois desapareceu das câmeras porque não queria ser vista envelhecendo para as pessoas. Então, esse tipo de visibilidade, que antigamente era reservada para poucas pessoas que chegavam a esse patamar de fama, né, se torna, no século XX, século XXI, uma meta de vida das pessoas. As pessoas querem ser famosas, e elas não querem ser famosas por aquilo que elas fazem, por algum trabalho significativo, por alguma coisa de relevante que elas tenham para contribuir para a humanidade. Elas querem ser famosas porque elas querem ser famosas. Como se a fama por si próprio fosse algum tipo de prêmio, né? Algum tipo de valor, e não tem valor em si próprio. E se tem uma coisa que a gente descobre, né, nós seres humanos, é que nós nunca estamos satisfeitos. Então, quando você atinge um patamar, quando você atinge uma meta, você descobre que aquela meta não era necessariamente aquilo que você imaginava, né? Muitas vezes é uma meta vazia. Você atinge aquilo ali e você descobre que, bem, não mudou tanto a minha vida assim. E daí você é obrigado a se reinventar, e nem sempre o público aceita esse tipo de reconstrução da pessoa, né? Elas têm uma expectativa para você. Se você, por exemplo, é um humorista, você é obrigado a fazer piada sempre. Se um dia você resolve falar sério, daí não tem tanta graça assim, então as pessoas te criticam. Ou seja, eu falei vários tópicos diferentes aqui, mas basicamente tem a ver com essa pressão constante que influenciadores digitais sofrem atualmente, né? Muitos jovens também, pessoas que têm 18, 19, 20 e poucos anos, que muitas vezes nem estão equipadas ainda para lidar com esse tipo de pressão psicológica, dessa constante expectativa dos seus inscritos, dos seus seguidores, de ser perfeito, na verdade. Talvez seja essa a grande pressão. Você nunca pode errar, você nunca pode cometer um deslize, você nunca pode falar uma coisa fora do lugar, você é sempre obrigado a ser a fada sensata o tempo todo, ou
o divo, o tempo todo falando coisas perfeitas e não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar insegurança, simplesmente você não pode ser quem você realmente é, né? Como todos os seres humanos que têm seus altos e baixos e suas dificuldades. O fato de eu ter visto nesses últimos dias tanta gente diferente, de diferentes ramos, não apenas na parte da política, mas também em outras áreas, né, comediantes, pessoas, influenciadores no geral, falando sobre isso, parte pode ter sim a ver com esse mês agora, né, Setembro Amarelo, mas também tem parte com essa exaustão das pessoas. E, particularmente na pandemia, o que você viu foi uma avalanche de geração de conteúdo, né? Como essas pessoas estavam todas fechadas em casa, então era o tempo todo expondo, o tempo todo se abrindo, o tempo todo revelando a sua vida para as pessoas. E como eu disse, a cada coisa que você fala, existe, por outro lado, uma avalanche também de críticas de pessoas que te odeiam. E muitas vezes a pessoa te odeia gratuitamente também, né? A pessoa olha pra tua cara, não vai com a tua cara e começa a te linchar publicamente e vai arrastando uma leva de outras pessoas que te odeiam gratuitamente também. Mas o fato é que, até onde eu perceba, e eu quero pesquisar mais sobre isso, porque eu já tenho visto há muito tempo esse tipo de assunto, né, lendo sobre isso, mas eu quero pesquisar um pouco mais. A gente não está equipado para esse tipo de tecnologia. A gente não está equipado para esse tipo de relações que se dão nas redes sociais. É simplesmente um ambiente para qual o nosso cérebro não consegue operar e que tem destruído a saúde mental das pessoas. E aqui, não apenas de influenciadores, mas também de usuários. Pessoas como vocês que estão aí acompanhando, que não tem canal no YouTube, que não tem página no Instagram, que não tem milhões de seguidores, também sofrem com isso. É uma pressão constante de estar informado. Eu vi sobre isso interessante uma vez, que era sobre esse Fear of Missing Out, né, o FOMO, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, o tempo todo acessando o celular para saber se tem alguma notícia nova, alguma coisa acontecendo. Então, são várias pressões psicológicas que a gente sofre e que tem impactado negativamente não apenas indivíduos, mas toda a sociedade. Então o estrago pode ser, sim, profundo em nosso modo de conviver com os outros, né? Conviver em sociedade, conviver como agentes políticos também. Mas eu quero voltar mais essa semana para falar sobre esse documentário que aborda também a questão política, que é o assunto que a gente tem trabalhado aqui constantemente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, se vocês acompanharam essas histórias, né, da GK, da Luísa Sonza, que fez um vídeo aqui reclamando que ela é sempre criticada, não importa o que ela faça, dos ataques recorrentes ao Whindersson Nunes, dos ataques a influenciadores de esquerda, por exemplo, que são cancelados ou linchados por grupos de esquerda também, que têm, sabe, se arrogam uma certa pureza moral que ninguém tem, no final das contas, né? Todos nós erramos, então eles querem lá sempre apontar o dedo para o outro, sempre tem um próximo alvo para ser linchado, é um atrás do outro, na verdade, não para, o linchamento público não para, gente. As pessoas lincham uma pessoa na internet, no dia seguinte já tem outro alvo, e isso não para. É sempre apontando o dedo, sempre perseguindo o outro, sempre tentando destruir o outro e calar o outro. É uma sociedade tóxica, são relações tóxicas, são relações prejudiciais e que tem, de fato, destruído a nossa compreensão de convivência humana e de sociedade. Me diga o que vocês pensam sobre isso no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro do canal para dar um apoio aqui também, confira meu livro sobre Bolsonaro, que já está há 3 meses entre os mais vendidos da Amazon, e também confira meu livro na pré-venda, que será lançado em outubro, O Rei dos Judeus, sobre Jesus histórico. E conte também sua experiência em relação a isso, né? Como você se sente nessa pressão psicológica, você que é influenciador ou não, como você tem lidado com isso, qual é a sua expectativa para o futuro em relação a isso? Se pode haver algum tipo de medida das próprias empresas de tecnologia, das redes sociais, para tentar combater esse tipo de degradação das relações, ou se não, se só vai se acentuar e nos protejam aí, porque o negócio pode ficar complicado. Então um grande abraço para vocês e até mais, gente.